Muito boa noite, ministros, companheiros na era da pedra angular e etapa gloriosa do tempo final. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente ao nosso tempo. Minhas felicitações a todos os que fizeram o seminário, o curso que o reverendo Miguel Bermudes Marim esteve dando nesses dias. Que Deus os abençoe e os use grandemente em sua obra. E que continue levantando e enviando mais trabalhadores e levantando mais trabalhadores em sua obra, como Cristo pediu mais trabalhadores para sua obra, porque muita era a seara e poucos os trabalhadores também em nosso tempo. Vejam vocês, Cristo esteve nos dando mais operários, mais trabalhadores. Isso é em resposta tanto àquele pedido como ao que fizemos em nosso tempo. Agora, vamos ler no capítulo 6 de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz: não vos unais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O crente com o incrédulo? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E no capítulo 7, versículo 1, diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Nosso tema é vasos separados para Deus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Deus diz que sejamos separados, que saiamos do mundo e Ele nos receberá. Agora, nosso tema, vasos separados, nos mostra que nós, sendo templo de Deus e membros do templo de Deus, assim como no Antigo Testamento, os vasos colocados no templo de Deus eram vasos separados
para Deus e seu templo. E agora, no Novo Testamento, todo crente em Cristo é um vaso separado por Deus para o serviço de Deus. Onde? No templo de Deus. Agora podemos ver que no templo que Salomão construiu e o tabernáculo que Moisés construiu, todos os vasos que estavam ali foram colocados sob o sangue quando Moisés aspergiu o sangue sobre eles também, sobre tudo do templo, o qual Cristo, o sumo sacerdote, faz sobre todo crente em Cristo. E a igreja de Jesus Cristo está sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. E Cristo está intercedendo no céu com seu próprio sangue, como sumo sacerdote. Portanto, Ele está aspergindo sobre todo crente que o recebe como seu Salvador, asperge seu sangue e a pessoa fica como se nunca na vida tivesse pecado. São vasos separados para Deus. Onde? No templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, entre todos estes vasos separados por Deus na igreja de Jesus Cristo, cada um tem um trabalho para ser realizado. Há vasos de todos os vasos, de todos os filhos e filhas de Deus na igreja de Jesus Cristo. Há vasos para o ministério, há vasos que alguns são apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Estes são os vasos do ministério na igreja do Senhor Jesus Cristo. Há outros vasos para estar braço a braço com esses vasos especiais que Deus colocou em sua igreja. E, consequentemente, todos os filhos e filhas de Deus na igreja de Jesus Cristo são vasos separados de Deus e por Deus para a obra do ministério na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, todos trabalham na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí não há vasos preguiçosos, porque todos são vasos separados de Deus, vasos de honra, para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, na igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que esteve o Espírito Santo de era em era. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. E a igreja foi refletida no povo hebreu no Antigo Testamento. Por isso vocês encontrarão que a trajetória do povo hebreu é tipo e figura da igreja de Jesus Cristo. E a trajetória da coluna de fogo no Antigo Testamento é tipo e figura da trajetória do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, na trajetória do Espírito Santo no Antigo Testamento, com o povo hebreu, o encontramos no Egito, libertando o povo hebreu através de um profeta e depois levando-os rumo à terra prometida e depois entrando-os à terra prometida e estabelecendo-os na terra prometida. E depois se fez carne no meio deles e foi conhecido pelo nome de Jesus. Aí vemos a trajetória de Cristo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, o Espírito Santo com a igreja
do Antigo Testamento. E essa mesma tem que ser a trajetória de Cristo, em Espírito Santo no meio da sua igreja, libertando-os do mundo, todos os filhos e filhas de Deus que virão fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E colocando-os na igreja do Senhor Jesus Cristo e de era em era, colocando os escolhidos de cada era. Os tira do mundo, que é o Egito espiritual, e os liberta do faraó espiritual, que é o diabo, e os coloca Cristo onde? Em seu reino, que é sua igreja. E agora, na trajetória do Espírito Santo, Cristo e Espírito Santo no meio da sua igreja, encontramos que assim como o povo hebreu passou por diferentes etapas durante a sua trajetória pelo deserto, a igreja esteve passando por essas trajetórias durante suas 7 eras da igreja. Vem? O que aconteceu com o povo hebreu durante 40 anos pelo deserto é o que aconteceria com a igreja durante as 7 etapas da igreja. Também foi representado tudo isso nas 7 semanas de anos que foram estabelecidas para o povo hebreu, e depois chegava o ano 50, que era o ano do jubileu. O reverendo William Branham diz que essas 7 semanas de anos, nas quais houve um ano que era ano sabático, representam as 7 eras da igreja. E depois o ano 50, que representa, pois a era da pedra angular. Vem a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como depois da trajetória do povo hebreu pelo deserto por 40 anos, depois entraram à terra prometida, na terra prometida com Josué. Agora, encontramos que Moisés tipifica Cristo e Josué também tipifica Cristo, o Espírito Santo. E encontramos que o povo, no último dia, entrará na terra prometida do novo corpo, o corpo físico glorificado. E a terra prometida do glorioso reino milenial, o novo reino. E tudo isso por meio do nosso Josué, que é o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Encontramos que para o último dia, Cristo estará no meio da sua igreja, assim como esteve em cada era, velado e revelado no anjo mensageiro de cada era. Essa foi a revelação grande de Cristo em cada era, e foi em e por meio do anjo mensageiro de cada era. Depois que transcorrem as 7 etapas ou eras, já temos a história da revelação de Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo, através dos 7 anjos mensageiros, através dos quais veio a revelação divina para cada era. E isso foi a voz do Espírito Santo em cada era, a voz do guia que Cristo disse que enviaria para guiar o seu povo a toda justiça e a toda verdade. Agora, como as pessoas escutariam a voz do Espírito Santo em cada era? Por meio da manifestação de Cristo e Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era. Não há outra forma para o povo escutar a voz do Espírito Santo em cada era.
E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é o dito em cada uma destas etapas da igreja, de Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 28, e Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 21. Por isso é que diz, sempre, aqui, em cada etapa, ou era, vejam, capítulo 2, versículo 11 do Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, revela algo. Quem vencer não sofrerá dano da segunda morte. Vem? Sempre. Quem tem ouvidos para ouvir em cada era, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, o Espírito Santo estará falando em cada era. Portanto, o Espírito Santo é quem fala para todas as igrejas, todas as eras da igreja, e para toda igreja local, e para cada uma das 7 igrejas na Ásia Menor. Nessas 7 igrejas se refletiu a igreja de Jesus Cristo passando por suas 7 eras. Vejam também no capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse, também diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora vejam, encontramos através da mensagem dada a cada era da igreja que o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como se escuta? Através do mensageiro ungido com o Espírito Santo em cada era, o qual recebe a revelação do Espírito Santo e depois a transmite à Igreja de Jesus Cristo nessa etapa, e aí nasce uma nova era da Igreja. É por meio da palavra criadora de Deus, através do Espírito Santo, no anjo mensageiro de cada era, que é criada cada etapa ou era da Igreja. Por isso, a obra da igreja ou da criação da igreja é uma obra criadora de Deus, por meio da palavra criadora, sendo falada pelo Espírito Santo através do anjo mensageiro de cada era. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo não é de criação humana, mas divina. Não é nem com exércitos, nem com força humana, nem com sabedoria humana, mas com meu Espírito, disse o Senhor. Em Zacarias, capítulo 4, versículos 1 ao 14. Aí está tudo. Vejam, na visão da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está refletida no povo hebreu, aí encontramos o candelabro com suas 7 lâmpadas, também encontramos o vaso de azeite, no qual as 2 oliveiras, por meio de 2 tubos de ouro, vertiam azeite como ouro nesse vaso do candelabro, para que passasse a cada lâmpada e iluminasse aí. E agora tudo isso está onde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo cumprido de etapa em etapa. Por isso é que para o último dia, conforme a Escritura, onde estarão as 2 oliveiras? Onde foram vistas lá? Uma a cada lado do candelabro. Portanto, estão junto ao castiçal ou candelabro, e o castiçal ou candelabro é a igreja nas 7 etapas ou 7 eras. Portanto,
podemos ver que é na igreja do Senhor Jesus Cristo onde estarão as duas árvores de oliveira e os 2 ramos de oliveira. Por isso, o rei Salomão colocou no templo que construiu 2 querubins de oliveira cobertos de ouro. Onde os colocou? No lugar santíssimo. Vem? Agora encontramos que o lugar santíssimo não corresponde às 7 eras. Está fora das 7 eras, como as 2 oliveiras as encontramos fora das 7 eras. Onde estavam? Os 2 querubins de oliveira? No lugar santíssimo. Onde tem que estar então na igreja do Senhor Jesus Cristo os ministérios das 2 oliveiras? Na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E aí estarão também todos os vasos que foram separados para Deus, para estarem no lugar santíssimo, tendo a função que Cristo designou para cada um deles. Assim que podemos ver que, sendo vasos separados para Deus, temos uma função na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque era no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu, onde estavam os vasos separados para Deus. E agora, no templo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, aí estão os vasos separados para Deus, que são seres humanos, pessoas, para um trabalho na obra de Cristo, na igreja de Jesus Cristo. Portanto, todos os que estão aí têm um trabalho para realizar no templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Lá foi a sombra, o tipo e figura no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. E agora aqui não é o tipo, mas o antitipo, a realidade. O que se refletiu lá é a realidade do que teríamos aqui. Portanto, aqui temos a realidade. E temos o verdadeiro templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Com razão, o rei e salmista Davi falava tanto sobre o templo de Deus e falava sobre a bem-aventurança de estar no templo de Deus. Dizia, nos átrios da casa de Deus, do templo de Deus. Mas a nós nos correspondeu no lugar santíssimo da casa de Deus. Portanto, nossa bem-aventurança é maior do que a do rei Davi. Ele esteve nos átrios e nós estamos no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Agora, podemos ver que tudo o que Deus esteve fazendo desde o dia de Pentecoste em diante, tudo esteve realizando em sua igreja. Toda a obra de Cristo é em sua igreja e tudo o que Ele faz no céu se reflete em sua igreja. Ele faz intercessão no céu e se reflete aqui. Como? Pessoas vindo aos pés de Cristo e sendo lavados com o sangue de Cristo e sendo batizados em água, no nome do Senhor Jesus Cristo. O chamado que é feito aqui e as pessoas vindo é o que está acontecendo no céu. Cristo chamando e aqui se cumprindo todo o programa de Cristo.
Portanto, a mensagem em cada era, a mensagem de Cristo em cada era foi uma mensagem do céu. Desde o lugar santíssimo do céu, Cristo chamando e juntando seus filhos em sua igreja de era em era. Por meio do seu Espírito Santo, Ele coloca em sua igreja as pessoas por meio de um Espírito. Vejam vocês, somos colocados em um só corpo místico de crentes, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que todo o programa está se realizando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, as pessoas mais bem-aventuradas do planeta Terra são os que pertenceram no passado à Igreja de Jesus Cristo, e os mais bem-aventurados deste tempo, quem são? Nós, no corpo místico de Cristo, porque pertencemos à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Pertencemos a um reino celestial que será materializado na terra, mas que atualmente está na fase espiritual, como quando Adão estava já no jardim do Éden, mas que ainda Deus não tinha feito o corpo de carne do pó da terra. Vejam, Adão estava nessa fase. Cristo também estava nessa fase espiritual. Não tinha nem Adão, nem Cristo um corpo de carne. Mas quando Deus criou um corpo de carne do pó da terra para Adão, então já foi manifestado na terra como uma alma vivente em um corpo de carne. Mesmo que o corpo de carne é um corpo animal, vejam, necessitava ser adotado, necessitava chegar à adoção para ser transformado, então, ser eterno. Mas, enquanto isso, porquanto não tinha pecado, podia continuar vivendo nesse corpo. Era o corpo mais perfeito de todos os que Deus tinha criado, mas necessitava a adoção. E estava em uma etapa de prova. Portanto, Adão, nessa etapa de prova, ou subiria ao nível mais alto, ao nível da glorificação e imortalidade, ou desceria a um nível mais baixo, ao nível animal, mortal, corruptível, temporário. Ou seja, que esse corpo podia subir ao nível mais alto ou podia descer. E desceu. Mas por meio do segundo Adão, vejam vocês, ele foi adotado. Vejam vocês, o corpo de Jesus, porquanto não tinha pecado, não podia morrer. Mas como era um corpo que tinha Jesus, o qual tinha ele, Jesus, que ser adotado, depois que fosse adotado e fosse glorificado, já seria imortal. Mas para se tornar mortal ou para morrer, tinha que ter pecado, e ele se fez pecado por nós, se tornou pecado por nós, tomando nossos pecados. Mas já no corpo glorificado, não pode morrer. Mas naquele corpo que teve, sim podia morrer. Se tinha pecado nele, como Adão. Adão não morreria se não pecasse contra Deus. Agora, em Adão estava Eva, até antes de Adão estar no corpo de carne, porque Deus fez a Adão varão e fêmea quando o fez na sexta dimensão. E depois, quando o fez aqui, fez seu corpo aqui do pó da terra,
Ainda no corpo físico era varão e fêmea. Aí estava Adão e Eva no mesmo corpo. E depois de Adão, Deus tirou do seu abdômen uma parte, uma costela, diz a Escritura. Deus foi o primeiro médico cirurgião e anestesista também. Tudo em Deus. E daí tomou uma parte de Adão do corpo físico e formou um corpo físico feminino. E tomou da parte espiritual, tomou o espírito feminino e o colocou no corpo físico feminino e se tornou a ajuda idônea para Adão. Eva, a qual não foi chamada Eva no princípio, mas Isha, que significa varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, Adão disse, isto é carne da minha carne e ossos, osso dos meus ossos, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá, se juntará a ela, ou seja, a esposa, a mulher, e serão o quê? Uma só carne. Depois o segundo Adão é também varão e fêmea quando aparece na terra. Essa é a diferença que há entre Cristo e os demais seres humanos no tempo em que Cristo apareceu na terra. Agora podemos ver que Jesus Cristo era um ser misterioso nos dias que ele apareceu na terra. Vejam aqui na página 58, parágrafo 508 do livro de citações. Todos devem ter esse livro e quem não tiver deve consegui-lo. Diz, Deus não é uma mulher, Deus é um homem. E há nada mais um verdadeiramente, e esse é um homem. Uma mulher é um produto secundário de um homem. Vem? Se vocês nada mais abrissem seu entendimento espiritual, vem vocês? Vem? Homem. Quando o primeiro homem veio sobre a terra, ele era os dois, varão e fêmea, feminino e masculino, antes que ele chegasse a ser sexo. Vem um espírito feminino, o espírito mais baixo. Ele é o que é tímido, e então também há masculino, homem. Mas quando ele o fez e o pôs em diferente corpo, e o pôs em diferente, a fim de reproduzir o mundo, com a finalidade de reproduzir o mundo, ele trouxe o espírito feminino fora dele, pôs dele uma costela do seu abdômen e fez uma fêmea, ou seja, fez uma mulher. Agora, vamos à página 146, parágrafo 1299, onde diz: Deus nunca tinha separado a noiva do noivo ainda. Assim que quando Deus olhou para baixo sobre o corpo de Cristo, ele viu ambos, varão e fêmea. Tudo foi redimido nesse corpo. Vem? Eles são um. A mesma palavra falou do noivo. A mesma palavra falou do noivo e fala da noiva. Vem? Onde estava a igreja do Senhor Jesus Cristo? Em Cristo. Onde estavam vocês e eu? Em Cristo. Portanto,
Se Cristo é eterno, nós também somos eternos. Mas temos que passar por esta dimensão terrena em corpos de carne para receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue, sermos batizados em água em seu nome e receber o seu Espírito Santo e receber assim a adoção espiritual. Recordem que da adoção depende que a pessoa entre na eternidade. Se não é adotado, se não for adotado, não pode ser eterno, não pode ser restaurado à eternidade. Portanto, viemos nesta forma, assim como Adão, veja, estava em um corpo, mas necessitava a adoção. Cristo estava em um corpo, mas necessitava a adoção. E agora, nós estamos nestes corpos, mas necessitamos a adoção. Primeiro recebemos a adoção espiritual, que é o batismo do Espírito Santo, que transforma nossa vida e traz o novo nascimento e obtemos um corpo angelical eterno, igual ao corpo angelical do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E já temos vida eterna. Já fomos adotados espiritualmente, mas nos falta a adoção física. Sem essa adoção física, nem os santos das eras passadas, nem os apóstolos podem viver fisicamente e eternamente. Por isso tiveram que morrer na era que lhes correspondeu viver. E por essa causa é que ainda os crentes em Cristo morrem de era em era, e dos nossos, alguns morreram também, e poderão morrer alguns mais da nossa era. Mas quando recebermos a adoção física, até aí chegou a morte física para os filhos de Deus. Portanto, os que tivermos a bem-aventurança, privilégio e bênção de permanecer vivos e fiéis a Cristo, como vasos escolhidos e separados por Deus em seu templo espiritual, os que permaneçamos vivos até o momento em que Cristo completar sua igreja e assim separe todos os vasos do seu templo espiritual, os separe, os justifique, os santifique e os coloque em ação, os coloque em trabalho, trabalhando em sua igreja. Vejam, os que permaneçamos vivos até que Cristo complete sua igreja, veremos a ressurreição dos santos, que Cristo ressuscitará, e quando os virmos, nós seremos transformados. Agora, tudo depende de que Cristo complete sua igreja, de que Cristo complete os vasos que Ele terá que separar para que sejam vasos em seu templo, sua igreja. E esses são todos escolhidos de Deus, vasos de Deus separados no templo espiritual de Cristo, para serviço a Deus através de Cristo, nosso Salvador e sumo sacerdote do templo de Deus. Agora, quando se completarem todos esses vasos no templo de Deus, pois terá se completado todo o trabalho da construção do templo espiritual de Cristo. E Cristo se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Através das mensagens do reverendo William Branham, algumas pessoas pensam que os selos já foram abertos, que o livro dos 7 selos já foi aberto, mas não. Se refletiu, foi refletido o que será a tomada e a abertura desse livro. Por isso o reverendo William Branham diz que quando Cristo completar sua igreja, se levantará do trono do Pai
E então tomará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e o abrirá no céu. E o trará à terra. Por isso encontramos no livro dos selos que ele diz: isso ainda está no futuro. Assim vai ser quando entrar até o último escolhido de Deus. E como ele podia dizer: hoje foi aberto o primeiro selo, amanhã será aberto o segundo, e assim por diante? Porque Deus está refletindo nele e através dele o que Deus vai fazer mais adiante. Porque antes de Deus fazer algo, o reflete através dos seus profetas. E sendo ele um profeta, Deus refletiu tudo o que ele vai fazer quando Cristo completar sua igreja. E então sai do trono de intercessão e deixa de ser intercessor e se converte no leão da tribo de Judá. Agora, isto é muito importante entender, porque se não entendermos isto, estaríamos todo o tempo confundidos, confusos, pensando uma coisa e pensando que um reflexo foi a realidade. Não. Um reflexo é um tipo e figura, é uma sombra do que Deus vai fazer mais adiante. Como nos profetas do Antigo Testamento, Deus refletiu Cristo. E quando João Batista esteve presente, ali estava se refletindo Cristo também. Foi o último dos profetas no qual se refletiu a primeira vinda de Cristo. Por tal motivo, vejam vocês, os outros profetas nos quais Cristo se refletiu, não encontramos que apareceram batizando as pessoas, mas em João Batista, porquanto se refletiu mais de perto tudo, aparece João Batista batizando. Por quê? Porque agora, quando vier o Messias, todos os que crerão no Messias vão ser batizados também. Bem o simples que é tudo. Mas quando se refletiu em outros profetas, porquanto estavam mais longe, não se via essa parte que ia ser realizada. Por exemplo, quando você vê a sombra de algo ou de alguém que vem, por exemplo, você vê a sombra de um avião e você não vê nada mais que uma sombra aí grande, e você vê que tem asas e assim por diante, mas não pode distinguir muitos detalhes. Mas quando está mais perto, já na sombra, são vistos outros detalhes. E quando já chega, então pode ver toda a realidade do que estava sendo mostrado na sombra, no tipo e figura, o qual sempre é a sombra. Agora, o que Deus estará fazendo neste tempo já foi refletido nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros. Portanto, qualquer pessoa, se não vigiar bem, poderão pensar que estará imitando a São Paulo ou algum dos 7 anjos mensageiros, mas não. É que o que foi tipo e figura lá se converterá numa realidade aqui. Aquilo foi o tipo e figura e foi a realidade de cada era. E aqui será a realidade do nosso tempo, qual se refletiu em outras eras. Se observarmos no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento não fizeram uma separação
clara da primeira e segunda vinda de Cristo. E a falavam como se fosse uma só. Por isso estavam esperando a vinda do Messias, como um rei ali, quando correspondia à primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Eles não compreendiam que entre Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, onde diz: e para proclamar, pregar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, aí estavam ao redor de 2000 anos de separação, uma brecha entre a vinda de Cristo pregando o ano aceitável do Senhor e depois a segunda vinda de Cristo na pregação do dia de vingança do nosso Deus. Mas depois Jesus esteve falando sobre essa separação quando falou sobre da vinda do Filho do Homem para o futuro. E o assinalou como aquilo que nem os anjos conheciam, falando sobre a vinda do Filho do Homem para o futuro, mas também falou da vinda do Filho do Homem para aquele tempo, e ele se identificou como cumprimento da vinda do Filho do Homem para aquele tempo, que é a vinda do Messias em sua primeira vinda. Agora, encontramos que os apóstolos e os 7 anjos mensageiros falaram sobre a vinda do Senhor para este tempo final. E quem mais que fez uma separação clara foi o reverendo William Branham. Até mais clara que aqui São Paulo fez. Mesmo que São Paulo também a fez clara, mas em muitas ocasiões parece que é somente uma. Agora não estou falando da primeira vinda e segunda vinda. Estou falando da segunda e terceira vinda de Cristo. Que há uma terceira vinda de Cristo? E aí é onde muitas pessoas, se não entendem este mistério, muitos ministros podem se confundir e fazer uma mescla, uma mistura tal que estarão confundidos eles e suas congregações. Na página 2 do livro de citações, parágrafo 14, na página 2A do livro de citações, parágrafo 14, diz o reverendo William Branham: porque haverá um grupo eleito que viverá durante a era do milênio, e entrará e sairá com Cristo por 1000 anos, e subirão à glória com Ele, e regressarão outra vez. Quando a ressurreição dos maus ocorrer, então o milênio estabelecerá. Depois, aqui pois há algo que não está claro, mas mais adiante vamos colocar claro. Depois que o milênio terminar, então Cristo subirá com a igreja e no final de uns 1000 anos, Ele regressará com a igreja. Cristo vem 3 vezes. Agora aqui, vamos ter que dizer que depois da primeira vinda de Cristo, restam a Cristo vir 3 vezes. Vamos então ver este mistério. Agora vamos usar o que ele disse aqui das 3 vindas de Cristo, mesmo
que depois há outra mais, que é a quarta vinda de Cristo. Agora diz, Cristo vem 3 vezes. A primeira vez, Ele veio para redimir sua igreja. Isso é correto? Isso foi quando? Quando Cristo veio como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário. A segunda vez, Ele vem para receber sua igreja. Isso é antes da grande tribulação. Isso é o que foi dito que o Espírito Santo... Vamos ler aqui. Na página 352 do livro dos selos, diz: e acontecerá que, no tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir, ou seja, para ressuscitar os mortos em Cristo e para nos transformar os que vivemos, nós os que vivemos. Essa é a redenção do corpo, da qual fala Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 29. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus, etc. E agora, este mistério aqui, Deus virá em sua plenitude para nos redimir. Isso é sua vinda à sua igreja, para redimir sua igreja, para buscar sua igreja, e sua vinda, vindo à sua igreja, é o segredo pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora. E esse segredo somente vão conhecer quem? Os que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 146, nos dá também muita luz sobre este mistério. Diz, e ao mesmo tempo está falando do mesmo, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. É a vinda do Espírito Santo encarnado em um homem. Isso é isto mesmo. E acontecerá que ao tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, o que é isso? Quando o diabo se encarnar no homem de pecado, no anticristo. Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Como virá em sua plenitude? Diz, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E na página 134 do livro dos selos diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora recordem, ao mesmo tempo que Jesus chegou, também chegou o anticristo, Judas. Quando Cristo saiu desta terra, também saiu Judas. Depois, quando o Espírito Santo regressou, também regressou o anticristo. E agora na página 131,
Primeiro parágrafo diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. E então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Este mistério está para ser revelado nos trovões. Esse é o mistério que os trovões contêm e revelam à Igreja de Jesus Cristo. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Ou seja, que isto é antes da grande tribulação. É algo que tem que ser cumprido para a transformação de nós que vivemos, para a mudança que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que receber. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser Ele mesmo. Portanto, Ele mesmo será quem entenderá esse nome. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, seu nome é chamado Verbo de Deus. A primeira vinda foi o Verbo encarnado. A vinda aqui será o Verbo encarnado outra vez. Seu nome é chamado Verbo de Deus, e os exércitos que estão no céu seguiam em cavalos vestidos de linho fino, branco e limpo, e da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e em sua veste e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí é onde está. Agora, vejamos a página 128, onde diz: agora os trovões, agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre a noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Qualquer pessoa pode dizer que tem a fé para ser transformada e raptada, e isso somente pode ser verdade se escutou e tem a revelação dos 7 trovões, que é a revelação do 7º selo, e o 7º selo é a vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor. A vinda do Senhor antes da grande tribulação. E agora vamos a outro lugar. Vamos ver qual é esse outro lugar. É a página 104 e 105. Onde diz: depois vem os 7 trovões misteriosos que nem são escritos. Correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isto está escrito. Portanto, isso está escrito aqui na palavra. Agora, o juízo de todos estes fazedores de maldade, através das eras, estes selos se abriram até agora, quando se abre o último selo. E agora,
Vamos ver um pouquinho mais. O mistério dessa segunda vinda, que é antes da grande tribulação, e a terceira, ao terminar a grande tribulação, que será quando regressarmos com Cristo todos, quando todos regressarmos com Cristo em cavalos brancos, também para o estabelecimento do reino milenial. Página 57 do livro dos selos diz: E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Este livro selado com 7 selos, isso foi Apocalipse 5, versículo 1 ao 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Em que tempo é revelado este livro dos 7 selos? No tempo dos 7 trovões. Vem, e os 7 trovões falam suas vozes quando? Na vinda do Senhor. Portanto, os 7 selos e os 7 trovões foram refletidos através da voz de Cristo em Espírito Santo através do reverendo William Branham. Mas até com tudo isso, não foi a realidade da abertura do livro dos 7 selos, porque ainda está na destra de Deus, até que entre até o último escolhido de Deus. Mas está se refletindo o que Cristo vai fazer neste tempo final. Daremos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim, porque diz assim: E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. Agora, a quem vem? Diz, ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é o mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, note bem. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora, como é que Cristo vem por Israel e se revela a Israel e chama 144 mil hebreus por meio do anjo de Apocalipse 7 que vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo. Nesse anjo que vem com o selo do Deus vivo, vem o anjo forte que desce do céu manifestado para chamar e juntar 144 mil hebreus. Por isso vem pelos hebreus e também vem por sua igreja. Vejam aqui. Por que vem pelos hebreus e também vem por sua igreja? Isto é o mais simples que há. Mesmo que seja o maior mistério que ninguém conhecia nem no céu nem na terra, diz na página 130, parágrafo 1164 do livro de citações. Recorde que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro.
A última trombeta, que é a sétima trombeta, e o último selo, que é a segunda vinda de Cristo, diz que é o quê? A última trombeta, como o último selo será a vinda do Senhor. E na página 149 também nos fala disto. Diz, parágrafo 1333. Recordem que os que vivem e ficam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor, tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até esse tempo. E agora vejam a relação que há entre a sétima trombeta e o sétimo selo. E quem soa? A sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante? Vamos ver página 128. Página 128 e 129. 128, parágrafo 1143 diz: sob a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. É o mesmo. O mesmo que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. E aqui está em 64, no dia 19 do mês de julho de 64. Vamos ver aqui. 19 de julho de 64 diz na mensagem: Festa das Trombetas. Parágrafo 1144 do livro de citações diz: esse sétimo selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, essa é sua vinda. E agora? Na página 129, parágrafo 1150 diz: agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Qual é o mistério da sétima trombeta? Moisés e Elias. Agora, vamos ver. Página 458 e 459 do livro dos selos diz: Então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, as quais foram mencionadas por Jesus Cristo em Mateus 24, 31, quando a trombeta soa. Será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora, vejamos mais claro aqui em Mateus 24, 31. E enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é quando Deus fala? Se ouve o som de trombeta. Se ouve o som de trombeta, sempre foi assim. A voz de Deus chamando para a batalha. Deus está falando.
Estes dois anjos vêm com o som da trombeta, e notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta, mas nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta, mas nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta, e assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só trombeta. Ou seja, que a sétima trombeta da sétima era, como a sexta trombeta da sexta era, essas são a trombeta, a voz de Cristo através de cada um dos 7 mensageiros. Mas agora, a sétima trombeta de Apocalipse 11 é a voz de Cristo através de Moisés e Elias, através das 2 oliveiras e, consequentemente, através de quem tiver nele esses ministérios, que será o anjo que vem com o selo do Deus vivo, no qual o selo do Deus vivo, o Espírito Santo, estará operando os ministérios de Moisés e Elias. Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Isso diz o reverendo William Branham. Mas, vejam, pode ter em um profeta 2 ministérios e até 3 ministérios. Pode ter um ministério, um espírito ministerial, 2 espíritos ministeriais ou 3 espíritos ministeriais. E aí vamos deixar isso quietinho, porque aí há muito. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Sob que trombeta é que os 7 selos são abertos? Vejam, sob essa 7ª trombeta. Mas tudo foi refletido através do reverendo William Branham sob a trombeta que ele soou. Mas a realidade estava para o futuro, porque ainda o livro dos selos não estava aberto. Portanto, tem que vir um ministério depois do ministério do 7º anjo da 7ª era, para Cristo colocar sob esse ministério a tomada e abertura dos 7 selos, e assim a voz de Cristo estará clamando como quando um leão ruge. Vejam que o ministério das 2 oliveiras tem a ver com a obra que Cristo estará fazendo depois que se levantar do trono do Pai. Mas esses ministérios começam antes, e depois, nesses ministérios e no instrumento onde estiver esses ministérios, é que se faz a mudança de dispensação e se faz a mudança total de mensagem, mesmo que estarão as 2 mensagens nesse instrumento. E falarão esses ministérios das 2 mensagens, a mensagem da primeira vinda de Cristo e a mensagem da segunda vinda de Cristo. E houve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. E agora, vejam, onde está o chamado? Para os hebreus está na revelação real do livro dos 7 selos, quando Cristo o tomar e o abrir e o entregar a um homem para que o coma, e então diz: é necessário que profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, isso está em Apocalipse 10, e depois em Apocalipse 11, o ministério das 2 oliveiras vem. Agora, creio que falei bastante
deste mistério. Agora, há coisas que ainda não posso falar, porque estão muito ligadas ao sétimo selo, muito ligadas ao mistério da segunda vinda de Cristo, correspondente ao tempo antes de começar a grande tribulação. Mas, quando já se completar a igreja, e Cristo se levantar do trono do Pai, tomar o título de propriedade, o abrir no céu e o entregar a um homem que o comerá, então o ministério desse homem já passará a uma nova fase ou a uma nova etapa e se cumprirá plenamente através dele a terceira etapa da qual falou o reverendo William Branham. Por isso o reverendo William Branham, quando dizem que se todos os ministros ou a igreja fará ou ter grandes milagres e maravilhas, ele diz, não. O que devem estar esperando é a vinda do Senhor. Os grandes milagres e maravilhas é sob Moisés e Elias. Vem? Então, os grandes milagres e maravilhas mostrados na visão da carpa são para quê? Para o ministério de quem? De Moisés e Elias. Mas isso vamos deixar quietinho, não vamos tocar muito disso, porque sob o ministério de Moisés e Elias, vejam o que é a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, e o que é o sexto selo, que é Moisés e Elias, é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor. Porque ele vem com seus anjos e com grande voz de trombeta para chamar e juntar os seus escolhidos. Na página 59 também diz, do livro dos selos, quando os selos forem abertos e o mistério de Deus for revelado, depois ali desce o anjo mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recorde, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. E ele já se foi. Então, qual será o sétimo anjo mensageiro que estará sobre a terra no tempo da segunda vinda de Cristo, com o livrinho aberto em sua mão, para entregá-lo a um homem que o coma? No sétimo anjo mensageiro da sétima era se refletiu o sétimo mensageiro da sétima dispensação. Porque em um mensageiro de era se reflete um mensageiro maior dispensacional. E nesse será que Cristo virá manifestado em Espírito Santo, cumprindo todas as coisas que ele prometeu para este tempo final. E mesmo com tudo isso, o anjo não será o Senhor Jesus Cristo, mas no anjo estará o Senhor Jesus Cristo, cumprindo o que ele prometeu para este tempo final. E quando o adotar, pois virá a adoção para todos os escolhidos de Deus. E virá a mensagem para o povo hebreu também. Mas enquanto isso, não se preocupará por levar a mensagem ao povo hebreu. Não se preocupará até que seja adotado pelo Senhor. Que vão todos os que quiserem ir. Porque irão sem o Espírito Santo e irão sem estarem ungidos para esse trabalho. Serão como o que viu no sonho ou visão, a pessoa que viu
um cavalo todo manchado com o nome de uma pessoa e um cavaleiro nele que estava batendo com o quadril ao cavalo branco no qual o reverendo William Branham ia. Esse cavalo branco gigante com o reverendo William Branham está tipificando, refletindo Cristo vindo sobre a palavra pura. Um cavalo representa um poder. E outro em um cavalinho, como diria Miguel, um cavalinho desses rurais, um cavalinho rural desses, ou se digo as palavras que nós usamos, pois não vou entender, venia tratando de recorrer el camino que el hermano Branham vinha tentando percorrer o caminho que o irmão Branham tinha que recorrer, ou seja, e porquanto o irmão Branham, no cavalo branco militar, vestido com essa roupa de rei, de chefe índio, representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cavalgando no último dia. O caminho que tem que percorrer primeiro no oeste e já depois irá ao leste. Mas vejam, primeiro tem que percorrer tudo o que lhe falta percorrer no oeste. E o outro no cavalo pequeno e todinho manchado e com o nome da pessoa nele. Tipifica primeiro o anticristo. E vejam, porque o anticristo vem em um cavalo amarelo no último dia, mas também representa ministros que creem que são as pessoas que têm que trazer a mensagem para o último dia. Que creem que a liderança do Espírito Santo está através deles. E que creem também que são as pessoas que têm que ir aos hebreus. Mas quando o irmão Branham clama, dizendo que se afastasse e que ninguém podia caminhar esse caminho se não fosse ordenado por Deus, se Deus não estava com ele, se não era ordenado para esse trabalho. Diz que a pessoa do cavalinho, como dissemos, rural, então começou a chorar e depois marchou para o norte, outra rota. Portanto, para o norte será o trabalho principal que o do cavalinho fará. Cavalinho o quê? Rural. Cavalinho assim de campo. Mas o cavaleiro com o cavalo militar para onde foi? Para o oeste. O mais ao oeste possível. Vem? Portanto, o que faltava do oeste corresponde à América Latina e o Caribe. Porque a América Latina e o Caribe está no oeste. Para onde a voz dos trovões, na visita dos 7 anjos, para onde foram? Para o sul. Isso é o México e tudo por aí para baixo. Até onde? Até a Patagônia. Assim que cobre todo o México, o Caribe e toda a América do Sul. América do Sul. E depois que terminar esse trabalho, então já lhe falta o leste.
onde foi a primeira vinda de Cristo. Assim que podemos ver que todas as coisas, através da história da igreja, vejam, Deus a fez por meio de vasos separados. Os anjos mensageiros, como os apóstolos, foram vasos separados. E o instrumento que Deus usará para cumprir as profecias do último dia na igreja e depois no meio do povo hebreu será um vaso separado por Deus em sua igreja também. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Ele não fará nada a não ser que seja por meio do seu Espírito Santo através de carne humana. Agora podemos já ver aqui bastante sobre do porquê Deus sempre usou homens, profetas, através dos quais o Espírito Santo se manifestou através deles. Vejam na página 26 do livro de Citações. Parágrafo 218 diz: e assim que nós, esta noite, queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. Essa é a forma de Deus. Está prometido um avivamento para a igreja por meio de 7 trovões. Portanto, Deus tem que ter um homem ao qual treinar e revelar todo o mistério dos 7 trovões e esse homem pregar. E assim, Deus então traz esse avivamento para a igreja em uma nova era, a era da pedra angular. Porque o avivamento das outras eras, Deus já o trouxe por meio da manifestação do Espírito Santo em cada anjo mensageiro. Portanto, para a igreja, o único que resta é o avivamento do último dia, com a revelação do último dia, no ministério do último dia, para dar a fé, para serem transformados e raptados, todos os filhos e filhas de Deus, membros do corpo místico de Cristo, os quais são vasos separados por Deus. E agora, vejam vocês aqui, na página 22, parágrafo 176, diz no final, para não ler muito, depois vocês leem completo, diz... Não, tenho que ler do princípio, diz... E ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os para o arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, vejam, este é o Deus a quem esperávamos, este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. Isso é o mesmo que disse na página 57 do livro dos selos. E mais abaixo diz, quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles o virem, eles dirão, este é o que esperamos. Ali está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. E aqui, aí, nessa escritura, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 2, aos que temem meu nome nascerá o sol da justiça em suas asas, trará salvação, cura. É cura espiritual e cura física, o qual será a transformação dos nossos corpos. E também, pois haverá cura física,
para todas as pessoas doentes que estarão sob o tempo do ministério, da visão da carpa, que será a terceira etapa. Mas o irmão Branham diz, na página 114 e a 119 do livro de citações, que para esse tempo já não haverá misericórdia, porque Cristo já terá saído do trono de intercessão. Mas será um ministério com todas essas manifestações divinas que estão prometidas para este tempo final. Portanto, estamos vivendo em um tempo onde tudo está se realizando no programa de Deus em forma progressiva. Vejam, o reverendo William Branham, quando fez um diagrama sobre a igreja, vejam como a mostrou em uma forma progressiva de baixo para cima. Vem? Também as árvores nascem e vão crescendo em uma forma progressiva para cima, e também nós, quando nascemos na terra, fomos crescendo em uma forma progressiva. Não nascemos já grandes, mas nascemos pequenos para ser grandes. Se nascer grande, para onde a pessoa pode correr? Para baixo, se tornar pequena, porque já estará o maior que pode estar. Agora, quando formos transformados, vamos ser transformados grandes, no sentido de que não vamos receber um corpinho pequeno para que depois vá crescendo e se torne grande. Por quê? Porque será um corpo perfeito, e se é perfeito, não vai de pequeno, não irá de pequeno a grande. Ir de pequeno a grande seria imperfeito. Mas agora, a igreja também, veja, foi de pequena a grande, mas quando for transformada, será grande completamente. E então estará perfeita, será imortal, com seus membros, e, consequentemente, esse é o templo de Deus para o milênio e para toda a eternidade. Esse é o santo dos santos que tem que ser ungido. E isso é a transformação para nós, que vivemos, e a ressurreição dos mortos em Cristo. Vejamos aqui a página 113 do livro das 70 semanas de Daniel, parágrafo 48. Agora o sextuplo propósito. E encontramos que neste sextuplo propósito, ungir o Santo dos Santos. Santo dos Santos é o lugar santíssimo. Descobrimos que o Santo dos Santos sempre representou a igreja, o tabernáculo. E a última coisa que ia ser feita era ungir o Santo dos Santos. Isso é o tabernáculo milenial, onde ele viverá durante o milênio. Assim que podemos ver que, assim como foi ungido pela coluna de fogo a presença de Deus no tabernáculo de Moisés, quando o dedicou a Deus, e Deus entrou na coluna de fogo, e também quando Salomão dedicou o templo a Deus, e entrou Deus na coluna de fogo, e onde se colocou no lugar santíssimo sobre o propiciatório. A segunda vinda de Cristo corresponde à Igreja de Jesus Cristo para vir ao lugar santíssimo e aí se colocar sobre o propiciatório e desde aí governar. Assim que podemos ver
que isso é também a adoção. A igreja, como templo espiritual, será adotada. E cada filho de Deus, como um vaso escolhido por Deus e separado por Deus, será adotado também. Não serão acrescentados mais vasos no templo, porque já estarão completos e a igreja já estará completa e será adotada. A adoção é a redenção do corpo. Já tivemos a adoção espiritual, mas nos falta a segunda parte. Tivemos as primícias e nos falta a plenitude. Nos falta outra parte para ter a plenitude da adoção. Bom, foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do nosso tema, que é vasos separados para Deus. Cada um de vocês e eu também fomos vasos separados para Deus, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, para sermos vasos separados por Deus no templo espiritual de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde estavam os vasos separados por Deus? No tabernáculo que Moisés construiu? No tabernáculo que Moisés construiu. E no templo que Salomão construiu, pois ali estavam os vasos separados por Deus para o serviço na casa de Deus. E para o serviço na casa de Deus, para o reino milenial e para a eternidade, onde estão os vasos separados por Deus? Aqui estamos, no templo espiritual de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sejam vasos separados por Deus em serviço para o nosso Deus todos os dias da nossa vida. Justificados, santificados e cheios do Espírito Santo em serviço na casa de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve Cristo ressuscite os mortos crentes nele e nos transforme, nós os que vivemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Recordo algo que lhes disse das 3 vindas de Cristo e lhes falei de quantas? Somente de 2. A terceira é quando terminar a grande tribulação. Nós, pois, estaremos durante a grande tribulação no céu, na ceia das bodas do Cordeiro. E quando terminar a ceia das bodas do Cordeiro, também terá terminado a grande tribulação. E então, Cristo vem com sua igreja, com todos nós, para estabelecer o milênio. Essa é a terceira vinda. Depois, a quarta vinda, lhes disse de uma quarta vinda, quando terminar o reino milenial. Também vejam, houve o rapto de Enoque, o rapto de Elias e o rapto dos santos do Antigo Testamento. E temos a promessa e também o rapto de Cristo. Também temos a promessa do rapto dos escolhidos do Novo Testamento. Antes da grande tribulação e depois a vinda dos santos do Novo Testamento com Cristo. Isso já é a terceira vinda de Cristo à Terra e vem com sua igreja com os santos. Na primeira veio para redimir sua igreja, na segunda para levar sua igreja, na terceira vem com sua igreja e agora, vejam vocês, depois do reino milenial, vem o juízo final. E daqui vamos ser tirados. Portanto, haverá um rapto. E depois viremos com Cristo para o reino eterno aqui na terra. Isso já é a quarta vinda de Cristo com sua igreja.
com todos os que habitarão na terra, nesse reino eterno. Assim que, vejam vocês, tudo que há aí na Escritura, mas se mencionam sempre os mais importantes e também o que tem a ver com o que já aconteceram e com o que corresponde ao tempo em que a pessoa está vivendo. Agora lhes disse também que os profetas do Antigo Testamento não fizeram a separação da primeira e segunda vinda de Cristo. Agora vejam vocês, os apóstolos e os anjos mensageiros também não, mesmo que falaram de ambas as coisas. Vejam Pedro falando da vinda do Senhor e de ardente como um forno, falando assim que os céus e a terra serão estremecidos, serão acesos e todas estas coisas, vejam, isso já corresponde a depois do reino milenial. Mas também há outras profecias que correspondem a depois da grande tribulação e depois da ceia das bodas do Cordeiro. Isso já é a terceira vinda de Cristo. Mas há outras que correspondem à sua segunda vinda, que são as que nós temos que vigiar neste tempo. E isso será o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz o irmão Branham, e este Espírito Santo que temos hoje, quando chegue a se encarnar, isso corresponde à sua segunda vinda. Mas depois, em sua terceira vinda também, se cumprirá essa promessa. Agora, o reverendo William Branham foi quem mais fez a separação entre a segunda e terceira vinda de Cristo. E mesmo com tudo isso, muitos não podem compreender o mistério da segunda e da terceira vinda de Cristo. Mas isso é normal. Há milhões que não compreenderam o mistério da primeira vinda ainda. Mas sempre haverá um grupo, porque sempre houve, portanto tem que haver hoje que entenderá o mistério da segunda vinda e o mistério da terceira vinda de Cristo, como também entende o mistério da primeira vinda de Cristo. Portanto, também entenderá o mistério da quarta vinda de Cristo. Bom, na quarta etapa, sempre tudo o que ocorreu na primeira, segunda e terceira, tudo então se condensa em uma quarta etapa. Vejam, o inimigo também faz assim. No quarto cavalo amarelo do cavaleiro, que é o anticristo, aí se condensa tudo o que foram os outros cavalos anteriores com os outros cavaleiros. E na Igreja de Jesus Cristo encontramos que há 4 poderes que são leão, boi, cara de homem e águia. Na águia, aí está tudo condensado, porque a águia é profeta. Depois, nas 4 etapas pelas quais passou a igreja, onde o inimigo foi destruindo a árvore noiva. Quais foram essas etapas onde o gafanhoto destruidor, gafanhoto devorador, gafanhoto migrador e a largata, tudo isso, e o gafanhoto, esses foram os 4 poderes do diabo. Mas 4 poderes de Deus vêm para a restauração da igreja noiva: justificação, santificação,
Batismo do Espírito Santo com a restauração dos dons. E depois o quê? A palavra. Se buscarmos isso, Miguel, já sairíamos muito tarde. Não recordo bem em que página está isto. Página 68, parágrafo 592. E também, na visão dos ossos secos, na quarta etapa foi que veio o Espírito. Vem? E é na quarta etapa da igreja, nas etapas de restauração, a quarta etapa é onde vem o Espírito Santo encarnado no último dia, para a restauração total da igreja do Senhor Jesus Cristo, a restauração à vida eterna física, a restauração a um corpo novo e eterno. Portanto, nessa etapa é que tem que estar a igreja neste tempo para obter a fé, para ser transformada e raptada neste tempo final. Diz: tenho as 4 etapas. Isso é quando disse a Ezequiel, no capítulo 37, profetiza, diz, profetiza. Podem estes ossos viverem? Tenho as 4 etapas dessa vinda para frente dessa igreja. Vem? Recordem que em Israel está refletida a igreja. Portanto, todas as profecias que são dadas com relação a Israel também têm seu cumprimento na igreja de Jesus Cristo. O que são as 4 etapas da vinda? O que são as 4 etapas da vinda para frente dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida veio, não quando a pele de fibra estava neles, mas quando o ar soprou sobre eles. Isso é, quando isso veio de volta. Essa é a quarta mensagem de vida. Essa quarta mensagem de vida foi trazida de volta. Eu restaurarei, disse o Senhor. Aleluia, glória. Louvem a Deus. A quarta luz virá, a qual trará os mesmos sinais. Vejam, justificação trouxe para trás a polpa, santificação trouxe para trás a casca, doutrina de santidade. O que trouxe para trás a folha? Pentecostais. O que é isso? Pentecostais, folhas, aplaudir suas mãos, com suas mãos. E agora continua dizendo, a palavra encarnada, frutas do fruto do sinal de ressurreição de Cristo, por fim há, depois de justificação sendo plantada, santificação sendo plantada, batismo do Espírito Santo, organizações morreram, e Cristo outra vez se colocou no centro de si mesmo, como esse topo da pirâmide. Primeira linha, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, então a vinda desse topo. O que é isso? Esse grupo do Espírito Santo sendo refinado. Vejam, o grupo da Era da Pedra Angular, o que é? O grupo, esse grupo sendo refinado, sendo bem polido. Esse grupo do Espírito Santo sendo refinado para que possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele se foi, para que quando ele vier de volta, pegará a coisa inteira no rapto, onde eles são justificados, santificados e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide se levantará outra vez. Agora podemos ver que a quarta luz é a palavra. Essa quarta luz é a palavra encarnada.
Agora, podemos ver que no que Deus falou por meio de Joel sobre a restauração corresponde não somente ao povo hebreu, mas que tem cumprimento na igreja de Jesus Cristo, que é o Israel celestial. E o que Deus falou por meio do profeta Ezequiel, e onde apresentou os ossos secos, e depois a restauração, também corresponde não somente ao povo hebreu, mas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, vimos os vasos separados de Deus. Esse foi nosso tema. Vamos ver vasos separados para Deus. Bom, vamos nos deter aqui porque realmente não há lugar onde a pessoa possa dizer: já terminei. Portanto, fazemos uma pausa e continuaremos amanhã. Primeiro Deus. Nunca terminamos uma mensagem, porque é que a mensagem, cada mensagem está entrelaçada e forma parte da mensagem do último dia. É uma mensagem que está distribuída em diferentes conferências. Assim que tudo é a mensagem do último dia. Que as bênçãos de Cristo hoje do pacto sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, e em breve Cristo se levante do trono do Pai, faça sua obra de reclamação, ressuscite os mortos em Cristo e a nós nos transforme e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Ore muito por mim para a atividade de amanhã, para que Ele me dê tudo o que devo falar amanhã e que Deus chame muitos inscritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, pois queremos que se complete a igreja de Jesus Cristo. Somos vasos separados de Deus para esse trabalho, para trabalhar e buscar os que faltam para que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, ore muito por mim para que Ele me dê tudo o que devo falar amanhã, primeiro Deus. E continue passando uma noite cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo novamente conosco nosso amigo e irmão reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar em tudo o que falte para ele fazer. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos.